Aleluia, louvado é o nosso Deus para todo sempre. Nós rendemos glória, adoração, louvor àquele que é digno, àquele que merece. Meus amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Senhor, Ele está sentado num trono de glória e de lá de cima, Ele gosta de ouvir a terra dele a cantar. A terra dele a louvar, porque Ele tem ao seu dispor uma multidão de anjos que dizem, que cantam, que clamam a Ele 24 horas, santo, 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 porque o Senhor, Ele ama ser adorado. Aleluia, é por isso que você está aqui nessa noite, porque Ele diz, eu quero ser adorado e eu vou levar essa pessoa. Você está aqui hoje unicamente para render essa adoração a Ele. Por isso entregue o seu melhor, aquilo que você trouxe, aquilo que você tem. Deixe para trás, deixe lá fora tudo que ficou lá. Se ligue unicamente no trono da glória e adore ao Senhor Jesus. Entregue a Ele, aleluia, a sua melhor adoração, o melhor que você tem nessa noite. Vamos louvá-lo em espírito e em verdade, porque o nosso Deus merece. Cante a Ele. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Diga consolo, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, eu sempre te adoro.
firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Ele é consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, eu sempre te adorarei. Levante as tuas mãos para adorar o Rei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Diga! Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Você vai declarar ao Senhor a honra, a glória, a adoração, o seu louvor, aleluia. Porque o Senhor é digno, amados, o Senhor é digno. Quando você entra aqui neste lugar, você tem duas opções, amados. Você tem a primeira opção, que é ficar aqui apenas em corpo físico, e é aquilo que o Senhor não quer. É de estar aqui apenas cantando com os lábios, aleluia. É de estar aqui com o pensamento em outro lugar. E você também tem a outra opção, e glória a Deus por isso, de dizer como Davi, ele disse: o que darei eu? O que darei eu por tantos benefícios que o Senhor tem feito, aleluia. E o que você pode dar ao Senhor hoje é o seu culto com verdade, amados. É o seu culto com intenção de dizer: Deus, eu celebro a Ti a minha vida. Deus, eu entrego a Ti a minha vida, os meus dias. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu entrego a Ti, Jesus. A honra, a glória, a adoração, tudo aquilo que o Senhor merece, ó Deus. A Tua igreja te entrega, nós te entregamos, Jesus. Nós te entregamos tudo, Jesus. Seja exaltado, ó Deus.
Seja exaltado, seja engrandecido neste lugar, porque o Senhor está presente aqui, Jesus. Recebe, amada, adoração da tua igreja, porque aqui tem um povo, aleluia, que veio exclusivamente para te exaltar e para dizer que a honra é tua, que a glória é tua, que o louvor é teu, Pai, e que não existe outro, ó Deus, e que não existe outro Salvador além de ti, Jesus. Por isso nós iremos cantar e dizer a honra, a glória àquele que merece. Oh, seja exaltado, Senhor. Poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Você vai cantar mais uma vez. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Digno é o Senhor. Diga que Ele é digno. Sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Eleva as minhas mãos. Ele venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Oh, aleluia. Nós te glorificamos, ó Deus. Nós te exaltamos, Jesus. Nós te exaltamos, Jesus. O salmista, ele deixou escrito dizendo: não me lance fora da tua presença, nem retire de mim o teu Santo Espírito. Aleluia. Que a presença do Senhor, amado, todos os dias
Que possamos pedir mais dessa presença em nosso meio, em nossa vida, aleluia. Que possamos ser mais cheios, que possamos estar cada vez mais perto, chegar cada vez mais próximos do Senhor. Peça ao Senhor, amado, nesse momento, me leva ao lugar, talvez o lugar onde um dia você já esteve, e você olha para trás e você diz: nossa, como eu era, como eu fui um dia. Mas o Senhor, Ele não quer que você seja aquilo que você já foi um dia. Ele quer fazer da sua vida muito mais do que aquilo que Ele já fez, porque o Senhor, Ele tem sempre mais. O Senhor, Ele tem sempre mais, aleluia. E você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou, não, meus irmãos. Mas você vai sair cheio, você vai sair mais perto, você vai sair mais próximo dEle, aleluia. Vamos continuar cantando com o nosso coração, com a nossa alma, como se tivesse só você e Ele em um lugar secreto, aleluia. E em oração e em quebrantamento você vai dizer: leva-me ao Senhor, leva-me mais perto de Ti, Deus. Faz-me viver muito mais do que aquilo que eu já vivi um dia, ó Deus. Oh, nós te exaltamos. Te exaltamos, Deus. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento. Cante. Oh, quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Cante a Ele. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem Ti eu sei que eu morro. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo, quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento. Esse momento é seu e do Senhor, por isso diga a Ele: oh, exaltado Jesus, quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem Ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos do momento.
amo meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei. Me circunda e a tormenta me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs o azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs o azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, leva-me a lugar onde só você e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. Onde só você e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que eu morro. Eu morro. Oh Deus, bendizemos o Senhor Jesus, te exaltamos, Jesus. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que aquieta o mar, que tira a força, cante conosco, e faz o leão jejuar. É o mesmo Deus, é o Deus que derruba muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, estou contigo. E Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Isso, aplaude a Jesus, aplaude com alegria a Ele. Digo de honra, de glória ao Senhor. Quem está feliz, diga amém. Aleluia, obrigado, Deus abençoe o louvor. Obrigado. Toma o seu assento adorando a Jesus.
Quando você assentar, você cumprimenta o seu irmão, diga que bom que você veio. Você está alegre, né? Que bom, já vai acender a luz já. Que bom que você veio. Ô Everton, eu vou virar aqui, não sei se o pastor é canhoto. O pastor é canhoto, não? Eu sou, então vou virar aqui já, porque eu sou, por isso que o povo põe de lado esquerdo aqui. Amém, obrigado. Vamos lá, segura aí, pega aí, a gente já vira. Obrigado, Everton. Amém, você está feliz? Já tivemos uma reunião nessa manhã e daqui a pouquinho nós vamos continuar ouvindo Deus falar conosco de uma forma poderosa. Você criou expectativas em Deus aqui nessa tarde? Que bom. Então, se você não vai ser frustrado se você criou uma expectativa no Senhor. Daqui a pouquinho você vai ouvir a palavra do Senhor e tenho certeza que Deus dará continuidade em falar aos nossos corações, tá bom? Nós tivemos essa reunião de manhã, se você ainda não sabe, ainda é novo, muito novo, então nós ainda nem completamos um mês de uma segunda reunião que começou no dia 5 de abril deste mês, né? Mês de abril, iniciou a segunda reunião. Nós tínhamos só essa reunião das 18 horas. E agora nós temos a reunião das 10 horas da manhã. Pessoas que estiveram, foram abençoadas e não puderam estar aqui hoje à tarde, mas tem escolha agora de estar de manhã. Isso é bom, né? Outros preferem, pastor, eu prefiro descansar, porque eu já acordo a semana toda de manhã, e eu prefiro descansar para vir à tarde. Glória a Deus por isso, né? E aí tem gente que fala assim, pastor, eu gosto de vir de manhã, mas gosto de vir à tarde. Glória a Deus por isso também. Tem pessoas que nem embora foram para casa, né? Eu saí daqui por volta de 12:30, voltei, era antes das 3, tinha gente que nem tinha ido embora, ficou aí, né? Ficaram o dia todo aí, só encostou a porta da igreja, irmão, ficaram aí todo o tempo, estão aqui até agora, tá bom? Porque nós estamos felizes. Então quero louvar a Deus em primeiro lugar por todas as vidas que têm de alguma forma se esforçado, né? Se esforçado para quê, pastor? Porque essa obra não se faz sozinho, né? Uma coisa, quando a gente estava tudo centralizado num horário só, era mais fácil, entre aspas, era um pouco mais fácil que a mão de obra está todo só num dia só. Agora nós estamos divididos, mas tem pessoas se desdobrando agora, né? Desdobrando de que forma? Vindo de manhã, vindo à tarde, para nos ajudar, para ajudar a obra do Senhor, né? Fazer para que essa obra aconteça. Então Deus te abençoe, Jesus possa te recompensar de uma forma poderosa, tá bom? Não esquecendo que você está em um culto e eu tenho certeza que Jesus vai falar com você. Ou melhor, já vai continuar, né? Porque ele tem falado através dos louvores e nós vamos continuar ouvindo Deus falar, tá bem? Daqui a pouco eu vou apresentar o pastor com o seu filho aqui, já vou apresentar, mas antes disso tem alguém que está, pastor, eu estou aqui pela primeira vez. Talvez eu vejo, olho aqui e não consigo perceber que está pela primeira vez. Está aqui na minha frente, desculpa, também na minha frente aqui, está ali atrás. Deus abençoe. Sejam bem-vindos, tá bem? Em nome de Jesus. Recebe aí uma lembrança, uma prenda, que quando você olhar para essa prenda aí, você vai lembrar que você veio numa igreja que ficou feliz em recebê-las, tá bem? Recebê-los, né? Todos que estão aqui pela primeira vez. Para quem não nos conhece, meu nome é Marcelo, sou pastor junto com a pastora Suzana e um grupo de gente que nos ajuda, lógico. Nós fazemos uma obra sozinho, não existe obra sozinho, tá bem? A gente usa uma coisa que a gente fala, né? Se deu certo, né? Glória a Deus, né? Se deu tudo, está dando certo, né? É assim, a gente sabe como funciona. Se está dando certo, isso é a glória para Deus e para todo o conjunto, não é? Mas se dá errado, irmão, a culpa é do pastor. A gente já sabe, estamos seguros, estamos bem. Mas está dando tudo certo, graças a Deus, Jesus está conosco. Então sejam bem-vindos, tá bem? Em nome de Jesus. Saiba que Jesus está aqui e essas portas estão abertas por causa de vocês, tá bom? No 3, 1, 2, 3. Você pode aplaudir Jesus? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, tá bom? E também eu quero louvar a Deus pela vida, conhecendo hoje pessoalmente pastor Anderson Isaac, Isaac, o seu filho Isaac, que está aqui hoje, né, aqui conosco pela primeira vez. Já o conhecia, né, de rede social, amigo do bispo. Eu disse de manhã, pastor Anderson, se é amigo do bispo é o nosso amigo. Então a gente é assim, né? Não estou falando que os inimigos sejam nossos inimigos, deixa esse negócio dos inimigos para os inimigos, né? Que é amigo, o amigo do bispo é nosso amigo também. Então, você pode se colocar em pé? Vamos aplaudir Jesus pela vida deles? Deus abençoe. Deus abençoe, obrigado por terem vindo, né? Se deslocaram lá de Lisboa, estiveram na IBR Algés hoje de manhã, ministraram de manhã e já vieram direto para cá para nos abençoar. Daqui a pouco ele vai falar sobre o ministério dele,
sobre o que Deus entregou na mão dele, né? Como confiou a ele, né? Escreveu alguns livros. E depois ele vai estar partilhando aqui conosco, além da palavra, né, o ministério, da onde ele vem. Enfim, é uma família abençoada. Tá bom? Obrigado, tá? Mais uma vez, Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Olha, só um aviso aqui rapidinho. Semana que vem já é Santa Ceia. Passou rápido, não passou? Foi esses dias. James, foi esses dias agora, foi a Santa Ceia. Esses dias, por acaso, passou tão rápido esse mês de abril. E olha, eu vou estar aqui, porque a minha foto está aqui, devo estar aqui. Se a minha foto está aqui, eu devo estar aqui nesse dia da Santa Ceia. Então, a minha foto está aqui. Então, nós vamos estar aqui na Santa Ceia, nas 10 da manhã, às 18 horas. A Santa Ceia é um momento de celebração. Eu tive um amigo, e infelizmente ele vem a falecer, muito jovem ainda, e ele, cristão, quando eu conheci, foi a primeira igreja que eu pastoreei, foi lá no Paraná, lá em 2006. 2006 foi a primeira igreja que eu fui pastorear, e eu tive o prazer de conhecer o presbítero Wilson. Ele faleceu já, na altura do Covid, ele vem a falecer. E a gente fazia Santa Ceia como a gente celebra, né? A gente fica alegre. Você fica alegre do dia da Santa Ceia? Só que ele falou, pastor, eu acho que vocês não são muito alegres nesse dia, não. Porque ele vem de uma outra igreja. Ele falou, pastor, lá era tão animado. No dia de Santa Ceia, a gente colocava a melhor roupa. Não é que você venha mal arrumado, não é nada disso. Pastor, a gente vinha na melhor roupa, com uma expectativa tão grande. Era e é um culto diferente. Então, quando você vir no culto de Santa Ceia, lembre-se que a gente vem para comemorar, celebrar. Celebrar o quê? O que Jesus conquistou pelas nossas vidas. O sacrifício dele nos trouxe vida. Então, quando você vier na Santa Ceia, lembre-se disso. É um dia muito especial. Muito especial. Toda Santa Ceia Deus tem feito de uma forma poderosa, é movido de uma forma diferente. Então essa Santa Ceia não será diferente. É a quinta do ano. Então nós entramos no mês de maio, já está aí, né? Tá rápido, passa. Nós estamos no quinto mês e vamos aí avançar, porque esse ano é o ano de plantar, mas é o ano de... É isso que você tem que entender. Toda colheita, antes vem um plantio. A gente tem semeado nessa obra e confiamos. É o ano que a gente vamos completar 11 anos, que a igreja que está aberta, que não aqui nesse local, né, mas há 11 anos estamos aqui na região, completamos 11 anos de vitórias, de grandes vitórias. Então, esse mês é um mês poderoso. Então, Santa Ceia, domingo próximo, em nome de Jesus. Sábado nós temos um encontro de jovens. Cadê o encontro de jovens? Eu disse que encontro de jovens não tinha umas pessoas que são jovens senhores que estão aqui. Tem uma foto, eu comecei a observar umas fotos aqui, Monique, tinha uns que não são jovens, mas eles são jovens assim no espírito, né? Eles são jovens dos anos 90, entendeu? Eu olhei e falei, nem todo mundo é tão jovem que está aqui. Eles vêm tocar esse dia, eles vêm tocar. Mas você pode vir, porque é aberto. Só que estou falando aqui, que esse grupo aqui vem porque vem adorar. Então eles vão tirar foto e tirar todo mundo junto. Então o encontro de jovens, lógico que é direcionado a um momento de jovens, né, uma adoração, enfim. Só que isso é aberto para todos. Por exemplo, o Diácono Manuel, não falta um culto de jovens. O Diácono Manuel tem 83 anos, está aqui, é o primeiro, está aqui. E chega primeiro que até os jovens. Verdade, não pensa que eu brincando. Os jovens que vão abrir igreja aqui, o Diácono já está lá na porta, não é verdade? Então, 83 anos vem no culto de jovens. Então, você que queira estar participando, sábado agora, próximo sábado, né? É isso, próximo sábado, às 19 horas. Venha adorar Jesus, porque tudo que é feito aqui nessa casa tem um propósito, abençoar você, abençoar os seus filhos. Olha que bênção, seu filho pode estar aqui, né? Ao ser não alcançado, então... Olha isso, olha por esse lado e seja abençoado em nome de Jesus, tá bom? Amém? Só o último recado, depois eu vou deixar a pastora Suzana reforçar no final das mulheres. Tem mulheres aqui? Amém. Esse ano tem esse tema tão poderoso, né? Chamadas para servir, conferência 2026, dia 9 de maio, a partir das 15 horas. Inscreva-se. Nós temos dito uma coisa, eu vou repetir aqui para você. A inscrição, logicamente, que você entendeu, que ela tem um custo. Só que, pastor, eu não tenho essa condição. Pastor, está mesmo meio difícil. Agora você vai ficar sem participar por causa disso? Não. E você não precisa divulgar isso para as pessoas.
procure os responsáveis desse trabalho, como a Larissa, a Gabriela, a pastora Suzana. Diz: olha, eu estou num momento difícil da minha vida financeira. Quem não, né, um dia passou por algum momento. Só que você não pode ficar de fora, porque essa conferência ela é feita para abençoar mulheres. E você que está aqui hoje precisa ser abençoada. Vai ser um dia que vai ter 3 sessões, ministrações, vai ter sala de oração, sala de gratidão. Irmão, vai ter tantas coisas aqui, um dia especial, um dia com Jesus aqui, chamadas para servir. Então, já está aí, é dia 9, está muito próximo. Você que ainda não se inscreveu, está com dificuldade, procure as mulheres e fale isso, tá bem? Converse. Nós temos uma preleitora que já esteve conosco aqui, né, foi um dia que a Rebeca Carvalho estava aqui, e ela estava conosco, não foi? A apóstola Poliana estava aqui, né, conosco, o dia que a pastora Sônia pregou. A apóstola Poliana vai estar ministrando. Tem uma outra pastora que eu não me recordo o nome agora também, ela vai estar ministrando também. Ela foi agora encaixada nesse cronograma todinho. Vai ser uma bênção, mano. Vai ser uma bênção. Se até eu pudesse, eu participava. Escondidinho aí, sei lá, dá um jeito de participar. Tá bom? Então não fique de fora, participe, porque eu digo uma coisa, tenho dito, você sabe disso, o que eu mais tenho dito aqui, nós fazemos uma programação, mas quem faz a nossa agenda é Jesus. Então, até as pregadoras, hoje o pastor Anderson está aqui, Deus fez essa agenda, foi Deus que fez essa agenda. Então, nós fizemos uma programação, temos uma data, mas quem colocou as pessoas no dia foi o próprio Jesus, tá bom? Então não fique de fora do que Deus tem feito nessa casa e para a sua vida. Você está alegre? Você está feliz? Então aplaude a Jesus mais uma vez. Vamos ofertar na casa de Deus nessa hora? Eu quero dar o tempo aqui ao pastor para estar à vontade, ministrando a palavra de Deus para nossas vidas. E eu tenho certeza que Jesus vai falar conosco. Para quem não conhece o Diácono Manuel, é esse senhor aí que trouxe o gasofilaço agora. É ele. Oi? Agora ele está me falando que dia que é o cu dos homens, meu Deus. Vou fazer. Vamos fazer um cu de homens, em nome de Jesus. Os homens também devagar mesmo, né? Cu de homem é fácil, mano. Só juntar, vamos fazer um churrasco, eles ficam rapidinho junta homem, né? Rapidinho junta homem. Pastor, eu vou contribuir, que bom. Olha, preste atenção, rapidinho. A sua contribuição pode ser feita pelo MBWay 964-021-277, transferência bancária. Pastor, eu tenho dinheiro lá no Brasil ainda e quero fazer uma oferta pelo Pix, pix@ibr.pt. Por gentileza, por favor, se você fizer pelo Pix, só envie o comprovante para o número do MBWay, porque nós temos uma conta no Brasil e depois nós trazemos, quando você vem para o culto, desliga o som. Você traz o seu, nós fazemos a sua oferta lá do Brasil, ela vem para cá, para a igreja local, tá bom? Amém? Essa semana eu estou indo, né, buscar algumas coisas de som, né, a gente vai trazer aqui, essa semana eu vou trazer, isso é bom, né, Bruno? Isso é bom. Trazer algumas coisas boas, irmão, poderosas. Eu fico feliz, você está feliz? Vou contar agora, eu gosto de contar testemunho dos outros também, né, não só o meu. Todos conhecem o pastor Carlos, não conhece o pastor Carlos? A maioria conhece o pastor Carlos, esteve conosco, hoje pastorei a igreja de Monção. Rapaz, Deus abençoou de uma forma poderosa, eles estavam no espaço, não tinha sala, só uma sala pequena, sem uma sala de gabinete, para receber criança. Deus preparou um outro espaço vizinho, praticamente virou a esquina, está ali, vizinha, com uma estrutura, era uma igreja, toda arrumada, com 2 salas, e semana que vem já está nesse novo espaço. Sabe por que acontece isso lá, acontece as coisas aqui? Porque tem pessoas acreditando no que Deus tem para fazer. Então, quando a vez que você fizer a sua oferta, o TPA está por aí? Está aí, peça para mim. Toda vez que você fazer a sua oferta, lembre, você está aqui hoje? Que a sua contribuição, ela tem um valor, e o valor é esse. A minha dedicação, a minha confiança no Senhor. Toda vez que eu olho para a minha vida, eu só sou grato a Deus. Deus já fez tanto por mim. Só um fez aqui, por alguma coisa. Deus fez tanto por mim. Deus já fez alguma coisa por você? Fez tanto por nós, irmão, tanto. Temos sido tão abençoados, e é só Jesus para fazer isso. Então, toda vez que você olhar para a obra de Deus, lembre-se,
Eu não tenho como pagar nada. E aqui não é um momento de pagar. É um momento de nós retribuirmos alguma forma, ou como forma de gratidão, dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor já tem feito tanta coisa para a minha vida. Hoje não deu tempo, nem hoje eu vou pegar agora à tarde, mas semana que vem tem testemunho de gente que, né, comprou casa. Você vai comprar sua casa em nome de Jesus. Deu entrada nos papéis, as coisas correram bem e foi isso, tá bom? Pastor, eu não tenho nada, obrigado. Eu não tenho nada. Pastor, eu não tenho, pastor, eu não tenho nada mesmo, não fique preocupado. Esse momento nunca foi para te constranger, esse momento não é para deixar você acanhado, não. Esse momento é para te abençoar. Amém. Você quer ser abençoado? Amém. Pastor, eu não tenho nada, vou orar e Deus vai te abençoar. Amém. Eu vou liberar a palavra, você pega se você quiser. Você vai ser o maior dizimista dessa igreja. Amém. Agora vai, a voz aumenta, hein? Aleluia. Vamos orar? Com oferta, sem oferta, se você fez por meio digital, como você fez, fique à vontade. Pai, no nome de Jesus, a minha oração nessa tarde tão feliz é de podermos contribuir na tua casa. É um motivo de alegria, de gratidão, porque o Senhor tem feito tanto em nossas vidas. Não tem deixado faltar nada. Nós temos sido, ó Pai, surpreendidos pelo Senhor. E a boa mão do Senhor está estendida sobre esta casa. Eu abençoo os dizimistas, ofertantes. Eu abençoo aqueles que hoje nada têm, Senhor. O Senhor conhece, sabe do que eles precisam, da necessidade deles. O Senhor conhece todas as coisas. E eu creio, Pai, que agindo o Senhor, ninguém pode impedir. A mão do Senhor já está estendida sobre este lugar. Eu abençoo, Pai, toda a tua igreja, ofertas, dízimos, votos de fé, e aqueles que hoje nada têm, seja aqueles que estão aqui e os que estão em casa. A minha oração, que todos sejam alcançados, no nome de Jesus. Amém. Deus ama quem contribui com? Amém. Se você puder, sai do seu lugar, em nome de Jesus. Paula, põe para mim ali. Obrigado. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, teu nome louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado, teu nome louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia, aleluia. Pode aplaudir Jesus. Amém. Tem gente contribuindo ainda, fica à vontade. Que bom, sabemos que é um momento de alegria. Eu sempre tenho dito isso. Eu quero sempre deixar este momento o quanto mais leve possível. Porque nunca foi, né, por aquilo, a gente pensa que a gente está entregando, mas a gente está recebendo aqui. A gente está, né, pastor, está entregando. Não, a gente está recebendo mais do que entregando. Porque à medida que a gente entrega, Deus sempre traz mais em nossa vida.
Uma coisa eu aprendi com Jesus, a gente nunca ganha dele. Eu vou falar mais uma vez, nós nunca vamos ganhar de Jesus. Que à medida que eu entrego, Ele entrega sempre mais na minha vida, na sua vida. Irmão, não tem como, Jesus é poderoso. Então todas as portas que têm sido abertas pelo próprio Senhor, têm um propósito, vidas. Eu disse aqui de manhã, só para pegar esse ganchinho rapidinho, vou passar ao pastor, só para dizer uma coisa para você. Poderia alguém entrar aqui hoje e dizer, pastor, qual o valor gasto mensal que vocês têm? Eu falaria, o valor X nós gastamos por mês. Sabe o que eu continuaria fazendo? A oferta e o dízimo. Não tem nada a ver para pagar contas. Esse momento não tem nada a ver, pastor, esse momento é para mim ajudar a igreja a pagar contas. Não, esse momento tem a ver com o meu sentimento ao Senhor. Eu sou grato por tudo aquilo que Ele tem feito em minha vida. Só você que é grato. Não, vou falar mais uma vez, só você que é grato. Então dá um aplauso para Jesus aí, por favor. Amém? Deus te abençoe. Você que pode contribuir, Deus abençoe você que também não pode contribuir. Pastor Anderson, fique à vontade também. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado mais uma vez. E deixa Deus te usar. Ele está à vontade aqui, eu tenho certeza disso. Deixa Deus te usar, tá bom? Você pode aplaudir Jesus pela vida do pastor? Amém. A paz do Senhor a todos nessa noite, nessa tarde e noite, né? É um prazer enorme estar com vocês aqui. É a primeira vez realmente que eu estou na região, mas me sinto lisonjeado e posso dizer, como disse a palavra de Deus, nem Salomão em toda a sua glória teve tanta honra como eu estou tendo nessa tarde, com um público tão abençoado como esse que aqui está. Então diga para quem está do seu lado, você é muito abençoado. Olha, gostei, já foi com voz de profeta já, hein? Gostei. Não, vamos mais uma vez, vai lá, vai. Você é muito abençoado. Aqui é profeta mesmo, aqui tem profeta. Graças a Deus por isso. Meu nome é Anderson Carlos, sou pastor na CBR, Comunidade Batista da Restauração, em Belém do Pará. Tem alguém de Belém aqui? Não. Que pena. Mas vocês podem conhecer, estão convidados a conhecer Belém, né? Conhecer o açaí de Belém. Na verdade, eu sou de Goiânia, mas estou pastoreando em Belém do Pará. Hã? Goiânia? Eita! E de Goiânia, tem gente aqui? Aí, pronto! Já não fiquei perdido de novo. Graças a Deus por isso. Que bênção. E eu me sinto feliz de estar com vocês aqui nessa noite. Eu quero trazer uma mensagem de Deus para o seu coração, para o nosso coração. E eu quero trazer um tema para essa mensagem. O tema dessa mensagem é vitória através da obediência. Diga para quem está do seu lado, vitória através da obediência. Sabe por quê, amados? A gente só recebe vitória se obedecer. Não tem vitória quando não há obediência. É impossível isso acontecer. Pelo contrário, a chance de perdermos é muito grande. A chance de não conquistarmos é muito maior. Mas quando obedecemos a palavra do Senhor, mesmo na dificuldade, mesmo com... E outra coisa, gente. Ai, pastor, obedecer é muito difícil. Claro, senão não era obediência, era prazer. Obediência é difícil. Você tem que abrir mão de alguma coisa. Você tem que abrir mão de alguma coisa, ou que você gosta, ou que você quer. Ou talvez de conceitos formados antecipadamente, pré-formados. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Senão não seria obediência. Seria prazer, seria lazer, seria satisfação, seria o que você quisesse. Menos obediência. Entende? Então, quando a Bíblia fala que Jesus foi obediente até a morte de cruz, isso é obediência. E que num dado momento ele disse, Senhor, Pai, se possível fosse, tira de mim essa cruz, tira de mim esse cálice. Mas contudo, seja feita a sua vontade. Isso é obediência. Eu admito que não gostaria de estar daquele jeito.
mas eu me coloco naquela posição porque eu sei que é a vontade de Deus. Isso é obediência. Então abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 15, verso 3. E nós iremos ler alguns textos aqui, depois discorrermos numa análise, numa exposição, para compreendermos melhor sobre esta obediência. 1 Samuel, capítulo 15, verso 3, vai dizer: vá, ataque os amalequitas e destrua completamente tudo o que eles têm. Oh, tem ali. Esse sucedeu naquele dia? Não. Isso. Vai, pois, agora e fere aos amalequitas e destrua completamente tudo o que eles têm. Não tenha dó nem piedade, mate todos os homens, mulheres, crianças e bebês, gados, ovelhas, camelos e jumentos. Esta era a ordem. Esta era a ordem. Versículo 8. Prendeu Agag, o rei dos amalequitas, porém matou todo o povo. Versículo 9. Saul e os seus soldados não mataram Agag. Também não mataram as melhores ovelhas e os melhores touros, bezerros e carneiros e tudo mais que era bom. Mas destruíram tudo que era imprestável e sem valor. No primeiro versículo que nós lemos, veio a ordem expressa de Deus para Saul, que era rei sobre Israel. Mas nos versículos seguintes que nós lemos, ficou claro que Saul não cumpriu. Não obedeceu. Não fez o que Deus havia mandado. Meus queridos, todas as vezes que Deus nos dá uma ordem, Ele tem um motivo para que nós venhamos a obedecer. E é um motivo que nós desconhecemos, porque nós não conhecemos o futuro, nós não sabemos o amanhã, nós só sabemos o agora. Deus, como sabe o amanhã e o futuro, está te dando uma ordem hoje, porque se você fizer do jeito certo hoje, quando for amanhã, você não vai sofrer. Quando for amanhã, você terá a solução, você terá a resposta, você terá a vitória, você terá a conquista. Mas quando você não obedece no agora, no hoje, amanhã não terá vitória. Então Deus deu um comando a ele. E quando ele dá um comando, ele tem sempre o seu porquê. Então, quando nós entendemos esta afirmação, vai ressoar para nós como um convite a uma reflexão muito profunda. Sobre o quê? Sobre a natureza da obediência a Deus. Tem uma natureza quando a gente vai obedecer ao Senhor. Não é por acaso. E Deus não nos pede nada por acaso. Só para ter uma ideia, eu vou te dar um exemplo aqui. Quando Deus pediu a Abraão para sacrificar Isaac, e Abraão obedeceu, sim ou não? Sim. Ele subiu ao monte. Ninguém sabe o porquê daquilo. Correto? Mas ali estava numa tipologia profética de Deus, pegando o seu único filho, Isaac, e sacrificando. Você sabe quem matou Jesus? Deus. Para não matar você. Com toda obediência, tudo que Deus pede tem um porquê. Eu posso não entender, eu posso não compreender agora, mas lá no futuro, isso vai fazer diferença. Lá no futuro, vamos começar a pensar, puxa, mas por que eu não fiz? Não era tão difícil assim. Então, meus amados, em sua infinita sabedoria,
Deus orienta os nossos passos com um propósito que vai além da nossa compreensão imediata. Então este é um princípio bíblico e fundamental, que não apenas desafia a nossa necessidade de entender completamente as coisas, mas também nos convida a confiar no plano soberano de Deus. Porque a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Então você precisa confiar. Então a obediência está materializando aquilo que você diz: Senhor, eu acredito no Senhor. Se eu acredito no Senhor, então por que eu não obedeço quando Ele pede algo? Se eu confio nele, se a vontade dele é boa e eu sei disso e creio nisso, por que eu não consigo obedecer? Então, meus amados, eu quero trazer nessa noite alguns motivos pelos quais Saul não obedeceu e muitos de nós também não. É as barreiras que nos impedem. A gente acredita. A gente sabe. A gente entende a onisciência de Deus. Mas na hora de fazer, algumas coisas nos atrapalham. E aí nós não fazemos. E é nesta noite eu quero falar exatamente sobre isso. Você já sabe que a obediência te traz vitória. Mas eu quero te falar agora em 3 pontos, pelo menos. Não vou dizer 3, alguns pontos, porque dependendo do horário eu não vou concluir mesmo. Mas você vai entender que isso atrapalhou Saul. E talvez isso possa estar atrapalhando a nós também. A primeira coisa é o obstáculo da obediência. Foi porque Saul, sabe por que Saul não conseguiu obedecer a Deus? Mesmo sabendo? O primeiro obstáculo era medo do julgamento. E isso tem atrapalhado muita gente a obedecer. Sabe por quê? O que vão pensar de mim se eu disser agora que sou cristão? O que vão pensar de mim se agora eu não compartilhar daquilo que os amigos do mundo estão compartilhando? O medo do julgamento muitas vezes nos atrapalha. Olha o que vai dizer em 1 Samuel capítulo 15, verso 24. Quando Samuel vem e encontra com Saul, ele faz uma pergunta: que barulho é esse que eu estou ouvindo? Aí Saul responde: eu pequei. Respondeu Saul: desobedeci às ordens de Deus, o Senhor, e às instruções que você deu. Por quê? Fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. O que nos impede, amados, de obedecermos ao Senhor é porque estamos com medo do julgamento do outro. Estamos com medo do que o outro vai falar de nós. O temor do julgamento, o temor das críticas é paralisante. É o motivo pelo qual nós ficamos paralisados, mesmo sabendo o que deveríamos ter feito. Isso obscurece a nossa visão do propósito divino. Quando nós permitimos que o medo de que os outros pensem, ou do que os outros pensam a nosso respeito, influencie as nossas decisões, aí nós corremos um risco muito grande de nos afastar da vontade de Deus, cair na desobediência e mais tarde colher o fruto disso. Então diga nessa noite profeticamente para quem está do seu lado, em nome de Jesus: nenhum julgamento, nenhuma crítica vai te paralisar mais, porque você sabe quem você é, para onde você vai e o Deus a qual você serve. Dê um aplauso ao Senhor e glorifique este Deus. Não tenha medo do que vão falar ou do que vão pensar. Além do que, você sabia que de verdade não é o que o outro diz que importa?
Vou te mostrar biblicamente isso. Davi, Gideão. Conhece a história dos dois? Davi, um jovem. Gideão, um jovem. Davi, hebreu. Gideão, hebreu. Davi acredita em Deus. Gideão também acredita em Deus. Davi está passando por uma crise. Filisteus cercaram a sua cidade. Gideão também está passando pela mesma crise. Midianitas cercaram a sua cidade. Qual a diferença? A diferença é que quando Davi chegou, disse: eu vou matar Golias. E todo mundo disse: você não pode, você não consegue, você é criança, você é menino, você não dá conta. Adiantou? Adiantou? Mas não é o que os outros falam que importa? Eu não deixo de fazer as coisas porque os outros estão falando? Eu mudo de direção porque as pessoas falaram? Eu perco a minha motivação porque as pessoas criticaram? Não é? Não, não é. Davi disse: eu posso. E eu vou matar esse gigante. E ele foi lá e matou o gigante. O que importou não foi o que disseram. O que importou foi no que Davi acreditava de si mesmo. No que você acredita de si mesmo? Gideão, o anjo do Senhor, manifestação teofânica, neste contexto teológico, vai dizer que era a própria manifestação do próprio Deus, nesta figura de anjo, falando com Gideão. E chegou e disse: Gideão, o Senhor é contigo, homem de muito valor. Gideão disse: sou nada. Eu sou o menor da casa. Minha família é a menor da tribo. Adiantou Deus falar que ele era valente? Porque o que importa não é o que as pessoas dizem. É no que você acredita. Sobre si mesmo. É por isso que não obedecemos ao Senhor na sua totalidade. Porque estamos mais preocupados com o que os outros falam. O grande problema é que quando as pessoas dizem você não pode, encontra com a sua voz que já está dentro de você, dizendo para si mesmo que você não pode. É por isso que você acredita. Porque se alguém do lado de fora disser que não pode e encontrar dentro de você uma voz convicta de quem você é, você vai dizer: esse é o pensamento dele, mas eu vou lá e vou vencer Golias do mesmo jeito. Declaro para quem está do seu lado aí: nenhum julgamento, nenhuma crítica vai te paralisar, porque Deus te chamou nessa noite para obedecer e através da obediência receber a vitória de Deus na sua vida. Se você recebe, glorifica ao Senhor, aplauda este Deus. Segundo motivo, medo da rejeição. Queridos, quem era o rei? Quem era o rei? Então quem manda? Não, nesse contexto até que seria ele mesmo, né? Deus manda sobre tudo, mas assim, nesse contexto seria ele. Porque ele é o rei. Mas ele ficou com medo de ser rejeitado pelo povo. Sofrer a rejeição. Para não sofrer a rejeição, aceitou o que o povo pediu. Para não sofrer a rejeição, concordou com o povo para fazer a coisa errada. É exatamente mais ou menos igual o que aconteceu com o irmão de Moisés. Me passou o nome aqui agora. Arão, obrigado. Arão. Que para não sofrer a rejeição do povo, aceitou fazer um bezerro de ouro. Por medo da rejeição, meus amados, nós nos submetemos a coisas que não deveria estar se submetendo. Deus não te chamou para esse lugar.
Saul, apesar de ter sido designado por Deus para ser rei, e designado por Deus para esta guerra, hesitou, devido ao temor de ser rejeitado pelo povo. E esse medo da desaprovação social, muitas vezes se manifestam em nossas próprias vidas, impedindo-nos de seguir os mandamentos de Deus, ouvir a voz de Deus com a ousadia que Ele já colocou em nós, que Ele já colocou em você. É o medo da rejeição que faz com que as pessoas fiquem paralisadas. Muita gente não obedece ao Senhor, não é porque não crê nele, não é porque não o ama, é porque o medo da rejeição é maior. E aí ela paralisa. Ela olha para as coisas, sabe o que é certo, sabe que deveria dar aquele passo, sabe que deveria dizer aquele não, sabe que deveria ficar naquele lugar, sabe que não deveria aceitar aquela condição, mas ela não dá conta. Porque irão me rejeitar. E isso é tão verdade que Saul, ele tinha um complexo de inferioridade. Que é isso, pastor? Eu provo. A Bíblia vai dizer que Deus mandou Samuel ungir um rei. E ele disse: ele virá até você, procurando por umas jumentas, e você vai ungí-lo. Daí a pouco ele chegou e Deus disse: é isso aí. Aí Samuel foi lá e ungiu Saul. Saul voltou para casa. No caminho, ele encontra com os profetas e profetiza junto com os profetas. Mas quando ele chega em casa, o seu tio fala: onde você estava? Eu fui atrás de Samuel para encontrar as jumentas. E o que ele te disse? Ele disse: ele me falou onde as jumentas estavam. E não contou nada sobre a unção. Por que não? Medo. Isso não é para mim? Eu sou pequeno demais para essas coisas. Se eu contar, o que é que vão pensar? Aí no dia seguinte, ele vai para a cidade, conforme combinado. Quando chega na hora de ser apresentado como rei, ele esconde onde? No meio das bagagens. E aí, Samuel fala: Senhor, ele não vai vir? Deus disse: ele já veio. Está lá escondido nas bagagens, tira de lá. Por que ele estava escondido na bagagem? Porque ele já tinha esses medos. O medo da desaprovação, o medo da rejeição, ele já estava escondido. E nesse mesmo texto, Samuel vai dizer uma coisa para ele: mesmo quando você era pequeno aos seus próprios olhos, é isso que ele está dizendo, como você se via pequeno, ainda assim Deus não te colocou como rei sobre Israel, porque não obedeceu. Esse sentimento, meus amados, nos aprisiona e nos impede de obedecer a Deus do jeito que deveríamos. E o Senhor está doido para derramar vitória, conquista sobre as nossas vidas, mas não estamos colhendo isso, porque não estamos plantando a obediência. Não porque não o amamos, não porque não o conhecemos, não porque não o sabemos, mas porque não estamos conseguindo. Terceiro, a busca pela aprovação humana. A preocupação de Saul era com a opinião pública. E isso reflete um anseio humano nosso. Estamos sempre esperando um dedão positivo de alguém. E se ele não vem,
Entende? Isso reflete um anseio humano comum por reconhecimento. Esse anseio pode, meus amados, se tornar um obstáculo quando priorizados. Você não precisa da aprovação do homem. Você já foi aprovado por Deus. Ele te viu antes da fundação do mundo e te escolheu antes de você ser gerado no ventre da sua mãe e determinou todos os seus dias antes que nenhum deles houvesse. E você está preocupado com o que o outro vai pensar. Isso nos impede. Mas eu ainda quero falar com vocês sobre as consequências dessa desobediência. O impacto geracional que uma desobediência hoje pode gerar na sua geração futura. A desobediência a Deus transcende em fronteiras e estende-se para além do tempo, afetando diretamente a todas as nossas gerações vindouras. Olha só, em 1 Samuel capítulo 9, verso 1 e 3, vai dizer que Saul era filho de Quis. Em Esther capítulo 2, verso 5, vai dizer que Mardoqueu era descendente de Quis. Então veja que os dois estão na mesma genealogia, estão na mesma linhagem. Amã, aquele que se levantou contra Mardoqueu e a todos os judeus, o Agagita, em 1 Samuel, em Esther capítulo 3, verso 1, vai dizer, o Agagita. A maioria dos estudiosos vai dizer que essa palavra, Amã, o Agagita, significava que ele era da descendência do rei Agag, a quem Saul não matou. Aquele que Saul deveria ter matado, lá em 1 Samuel 15, 13, 17 e 32, e ele não o fez. Olha quantos anos depois, olha quantas gerações depois, o fato de não ter matado o rei, se não matou o rei, com certeza alguém ficou. Agora está se levantando um grande problema no reino de Suzã. Porque agora Amã quer matar Mardoqueu e quer matar todos os judeus. E se você ler Esther, você vai perceber uma coisa. Amã tinha algo assim, especial com Mardoqueu. A ponto de fazer ele esquecer de tudo que ele tinha. E aí eu quero trazer outra revelação profética para vocês aqui nesse contexto. Mas deixa eu explicar antes. Quem é mais importante? Quem está dentro do palácio ou quem está sentado do lado de fora? No contexto social, quem é mais importante? Quem? Dentro do palácio. Quem estava dentro do palácio? Amã. Quem estava do lado de fora? Ou Mordecai, dependendo da tradução. A Bíblia vai dizer que Amã vai saindo. Olha para Mordecai, ou Mardoqueu sentado, se irrita. Ele se irrita com a existência desse homem. Por quê? Porque há um contexto espiritual pairando aqui, meus amados, de coisas de desobediência que foi feita séculos atrás. Aí, se você ler o texto, você vai perceber. Ele corre para casa, Amã, chega em casa, chama a sua mulher, os seus amigos e diz assim, olha,
eu estou deveras abastado. Tenho bens, tenho terras, tenho mulher, tenho filhos. Sou o maioral no reino de Suzã. Ninguém é maior do que eu. E somente eu fui convidado pela rainha Esther para estar lá. Puxa, não tem tudo? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Mas sabe o que ele diz na sequência? Mas eu não serei feliz enquanto Mordecai estiver sentado do lado de fora deste reino. Agora eu vou trazer a revelação para você. Quando não sabemos desfrutar do que Deus já tem e estamos olhando só para o que nos falta, sem perceber, construímos a nossa própria forca, que mais tarde vai nos destruir. Não estou dizendo que você não pode querer ter mais, mas a ponto de se incomodar com alguém que está do lado de fora. Hierarquicamente você é maior, você está incomodado com o menor, só porque você se sente pequeno, senão você não estaria se incomodando. Alguém mora aqui em apartamento? Aqui chama apartamento, é? Alguém mora em apartamento? O vizinho de baixo te incomoda com o salto? Hã? O vizinho de baixo, que mora embaixo de você, te incomoda com o salto? Só quem mora? Então só quem fica incomodado é quem tem abaixo. Se eu me incomodo com alguém, se a Amã está incomodado com Mordecai que está do lado de fora, é porque a Amã, apesar de estar dentro do palácio, se sente menor do que Mordecai que está do lado de fora. E aí ele perde a visão e vai para um lado que não deveria. Mas o que isso tem a ver? Tudo a ver, porque além de ter o contexto espiritual, isso também vai remeter à mesma história de Saul. Todas as vezes que você tem um buraco emocional dentro de você, você tende a ficar paralisado na vida, a perder as prioridades do Senhor para você. Você não consegue obedecer, você não desfruta do que já tem e está correndo atrás do vento. Isso precisa ser sarado, porque senão não importa o que Deus vai te entregar. Por causa disso, a descendência de Quis, de Saul, muitas gerações depois, está sofrendo uma perseguição, porque o que Saul poderia ter acabado, ele não acabou. Está entendendo, meus amados? Quando você não obedece hoje, a sua geração vai sofrer de alguma forma. A sua decisão hoje não vai impactar só você no agora. A sua decisão hoje está impactando a sua geração futura. A sua decisão hoje vai respingar na sua geração posterior. A sua decisão hoje vai derramar sobre a sua geração lá na frente. A desobediência de Saul também trouxe para ele um prejuízo muito grande. Porque a partir daquele dia, Samuel disse: hoje Deus tirou de você o reino. Hoje Deus tirou de você a sua posição. Hoje Deus tirou de você a sua coroa e entregou a outro. E aí Davi é ungido para ficar no lugar. A desobediência que nós fazemos hoje está sabotando a nossa conquista, está tirando a nossa autoridade, está tirando a capacidade de prospecção que o Senhor já determinou sobre as nossas vidas. É a nossa desobediência ao Senhor. Mas quando obedecemos, Ele garante o seu trono, Ele garante o seu lugar, Ele garante a sua autoridade, Ele sustenta.
Porque você fez o que ele disse. Então ele se torna o responsável. Saul perdeu. Saul perdeu. E eu quero profetizar nesta tarde para você. Pela sua obediência, pela semente da obediência que você está plantando, eu quero declarar sobre a sua vida: você não perderá o seu lugar, mas o Senhor vai te promover, o Senhor te levará a lugares mais altos, o Senhor abrirá novas portas, o Senhor vai restaurar o que estava ruído, o Senhor vai restituir o que foi levado, o Senhor vai abençoar a sua geração, o Senhor vai abençoar a sua descendência. Que o Senhor te abençoe até 1000 gerações na sua vida. E se você recebe, aplauda o Senhor e glorifica a este Deus. As escolhas nunca são individuais. Nunca são. A desobediência de Adão chegou até nós. Toda desobediência vai derramar semente. Porque nós, quando Adão foi criado, Deus criou Adão e disse assim: governe. A desobediência de Adão tira o governo dele. A nossa desobediência tira a nossa capacidade de governar. Deus te colocou por cabeça, não por cauda. Mas você só vai manter esse lugar enquanto você obedecer ao Senhor, porque é Ele que vai sustentar você na cabeça. Está entendendo, meu querido? Toda obediência é uma semente plantada para hoje, para o reino e para o seu futuro. Toda desobediência também é uma semente plantada para hoje, para o reino e para o seu futuro. Entenda, meus queridos. Se você cultivar uma vida de obediência, você sempre terá vitória. Isso não quer dizer que não terá batalhas. Isso não quer dizer que não terá lutas. Davi teve um Golias para vencer. Gideão teve midianitas para vencer. Todo mundo tem. Saul tinha um povo para vencer. Todos têm. Isso não quer dizer que você não vai ter lutas. Até porque Jesus disse: no mundo tereis. Opa! Mas tenha bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Essa é a diferença. E é engraçado que quando a gente aprende a semente da obediência, a gente vai entender que vitória não é só no campo que a gente enxerga. Até aquilo que parece que foi perca, mediante a obediência de Deus, é também uma vitória. Porque a palavra sempre vai ensinar: quem quiser ganhar a sua própria vida, perdê-la. Mas quem perder a sua própria vida por amor de mim, ganha-la. Então perder não quer dizer que não é vitória. Mas quando a gente está acostumado à obediência, a gente consegue enxergar isso. É por isso que o apóstolo Paulo teve a coragem de dizer: a minha leve e momentânea tribulação produz para mim um grande peso de glória. Leve e momentânea. O cara ficou preso, quase morreu afogado, foi apedrejado, foi chicoteado, ficou encarcerado. E isso é leve?
Mas é porque ele disse: aprendi uma fórmula para viver contente em toda e qualquer circunstância. Já aprendi a ter fartura, mas também a ter necessidade. E aí só depois ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando você aprende, meus irmãos, nós conseguimos olhar para as coisas do jeito certo, na direção certa, e não sentimos que estamos perdendo, mesmo quando parece perca, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, e se não aconteceu hoje, Ele deve estar montando algum cenário para acontecer amanhã, mas em nome de Jesus, ainda irá acontecer. Aplauda o Senhor. É isso que nós precisamos entender. Amém, Jesus. Obrigado. E assim nós viveremos diferente. Sofreremos menos. Magoaremos menos. Tem um hino antigo, de vez em quando eu falo na igreja, né? Não precisa tocar não, porque eu sou ruim para cantar, tá? Nem tente. É aquele que fala assim: eu queria ver a bravura dos santos em plena arena enfrentando os leões. Queria não, amados. Um irmão olha diferente pra gente, a gente já fica magoado. Você quer enfrentar leão? Quer não. Não é? Uma palavra que não saiu do jeito certo, aqui a gente vai para casa ferido. Quer enfrentar leão? Quer não. Quer não. Entende? Isso é obediência. E é essa obediência que nos trará a vitória. A vitória que o Senhor já preparou para nós. É que talvez a vitória não seja exatamente como você desenhou na sua cabeça. Mas é a que Deus tem para você. E se Ele tem, Ele sabe por quê. Porque Ele nunca é pego de surpresa. A nossa vida diante de Deus, queridos, é como um filme repetido. Já assistiu o filme com alguém que já assistiu esse filme umas 10 vezes? Já assistiu? É assim, né? Olha, agora ali, ó, daqui a pouco ele vai virar ali na esquerda. É ou não é assim que faz? Não, agora, presta atenção agora, olha só. Agora ele vai dar a facada. Para Deus a nossa vida é isso, amados. Ele já está nos olhando e falou assim: daqui a pouco ele vai lá na frente, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Você quer ver um exemplo disso? A Bíblia diz que o cordeiro foi morto antes da fundação. Por que o cordeiro morreu antes do homem pecar? Porque a nossa vida já é conhecida por Ele. Ele já sabe do que você vai precisar. Ele já sabia do que nós iríamos precisar. Nós iríamos precisar do cordeiro. Senão estava todo mundo no caldeirão número 6. Porque o quinto está cheio. Vai para os quintos. Já encheu. Não cabe mais ninguém. Agora só sobrou 6. Está entendendo, meus amados? É isso que você precisa entender. A vitória vem através da obediência. Então você aplauda o Senhor e diga: em nome de Jesus, eu obedeço ao Senhor e terei uma geração vitoriosa. Vou quebrar todo o ciclo de destruição na minha vida. A prosperidade e bênçãos serão duradouras em nome de Jesus. Quero orar com você nessa noite. Quero orar com você nessa noite.
Feche os seus olhos aí onde você está. Põe a mão sobre o seu coração. E ore com profundidade, ore com intensidade. A Bíblia sempre disse que não é o muito falar que se é ouvido, mas é com a entrega com que se faz, a profundidade com que se derrama diante do Senhor. Então comece aí, apresentando ao Senhor cada área da sua vida em que você precisa de vitória, cada área da sua vida que você precisa de uma intervenção divina, cada área da sua vida que você precisa do auxílio de Deus agora, para a honra e glória do Senhor. E eu quero declarar sobre a sua vida, Senhor Deus de maravilhas, em nome de Jesus, aquilo que o teu povo está apresentando agora, Senhor, porque o Senhor sabe, conhece a profundidade, conhece o escondido, conhece o profundo. Então, em nome de Jesus, Senhor, ó Pai, que o Senhor entre com a provisão, entre com a providência nesta noite, e que o Senhor opere o seu milagre, faça segundo a tua vontade, e Deus dê aos seus filhos a vitória que eles precisam, a vitória que eles necessitam, e que a graça do Senhor vá, Senhor, enchendo, vá, Senhor, ó Deus de poder, alcançando, tirando todo medo da rejeição, medo, Senhor, ó Pai, da desaprovação, em nome de Jesus, Deus de maravilhas. Continue adorando o Senhor, continue orando ao Senhor, não pare de exclamar a Ele, porque este é o momento de você colocar ao pé da cruz a sua necessidade. Oh, Espírito Santo de Deus! São todas as coisas, Senhor, nós nos derramamos a Ti. Declara, Senhor, Ele, para eles, a Ele, a Ele, a Ele, a Ele, a Ele a glória. Senhor Deus, nós clamamos a Ti e declaramos uma palavra profética, Senhor, sobre a Tua igreja nesta noite. Que ainda esta semana, Senhor, entenderão e verão o agir do Senhor na vida, nas áreas mais difíceis deles. Mas eles, ó Deus, assumirão um compromisso contigo de obedecer ao Senhor, de obedecer a Tua palavra, em nome santo do Teu Filho amado. É o que nós declaramos nessa noite e bendizemos em nome de Jesus. Vamos lá, adore ao Senhor, vamos encerrar agora.
Uma salva de palmas ao Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente nessa noite. E que você viva o extraordinário de Deus. Amém? Toma o seu assento rapidamente. Eu vou pedir só mais 3 minutinhos de crédito. 5 minutinhos de crédito, pode ser? 5 minutinhos de crédito? 5. Tá. Primeiro eu gostaria que jogasse para mim aqui os slides que eu pedi para a mídia. Primeiro de tudo, se você não me segue na rede social, aponta a sua câmera para ali e me siga. Como é que fala aqui? Hã? Não, como... Não, como eu falo assim, para me seguir, como é que é? É isso mesmo? Ah, tá, então é isso, então me siga! Por favor. Amém? Amém? Esse outro aqui é um curso que Deus tem me levantado para cuidar de famílias, de casais. Vínculos que transformam, desperte a paixão e a parceria verdadeira em seu relacionamento. É um curso gravado, é um curso online, mas que tem todo o material, tem uma ferramenta para você ali desenvolver com o seu cônjuge para que esses vínculos realmente se fortaleçam. Amém? Então, lá no Brasil custa R$99. Aqui eu não sei quanto que vai ser. Deve ser uns 15. É isso, né? Mais ou menos isso. 17 por aí, né? Tá? Esse aqui é a formação da mente. Também é o mesmo preço, R$99 lá no Brasil. Mas o que isso aqui faz? Isso aqui vai te ensinar o seguinte: como é que a sua mente foi formatada. Para que você possa aí entender como é que você vai poder gerenciá-la. E assim, parar de repetir padrões de comportamento que você não quer. Sabe aquele padrão que você fala assim: nunca mais, eu te juro, eu nunca mais vou fazer isso, nunca mais serei assim. E no dia seguinte, faz de novo. Faz de novo? Pois é porque você não entendeu o funcionamento. Então, para mudar esse contexto, precisa entender primeiro o funcionamento. E aí tem ferramentas de como você trabalhar essas mudanças também. Também é um curso gravado. Fiquem à vontade, que Deus possa abençoar. E por último, esse aqui você vai entrar num link onde você verá todos os outros cursos e materiais que nós temos levado por todo lugar que nós temos passado para abençoar vidas. Amém? Bom, os 3, sobrou 2 agora. Rapidinho, 2 agora eu faço. Eu tenho 4 livros também que eu escrevi, que também é a mesma coisa. Onde eu não consegui chegar, trabalhar com essa pessoa, eu espero que os livros consigam ajudar. Então, por isso, Deus me deu esses 4 livros aqui. Sou filho de um pai alcoólatra, violento, e sempre ouvi na minha infância que eu nunca seria nada. Aí, para a honra e glória do Senhor, o Nada se escreveu 4 livros. Entendeu? O Nada escreveu 4 livros, pertence à Academia Evangélica de Letras no Pará. O Nada. É isso. O Nada virou grande. Primeiro livro. Impacto e contribuição da inteligência emocional na qualidade de vida. Isso aqui não é para você aprender sobre inteligência emocional. Isso aqui é para você aprender a ter inteligência emocional. Para você gerenciar. Moisés foi ou não foi um grande líder? Sim ou não? Sim. Moisés foi ou não foi espiritual? Deus não falava com ele? Mas o dia que ele perdeu o equilíbrio emocional, deixou de entrar na terra prometida. Percebe? Isso é para você aprender a gerenciar suas emoções, entender todo o funcionamento e não perder nada que Deus já tenha prometido para você. Amém? Esse aqui, bloqueios e vícios emocionais, como vencê-lo. Alguém aqui conhece alguém que tem medo? Não faça assim, tá? Não faça. Alguém aqui conhece alguém que tem medo de barata? Só uma pessoa conhece? Eu gosto de falar de barata porque é mais fácil. Quem é a primeira pessoa que vê a barata no ambiente? A quem tem medo. E se a barata voar, cai no colo de quem?
Vai sempre na pessoa, não é? É. E quem tem medo, ela entra aqui no ambiente, ela se arrepia e fala, tem barata aqui. Sim ou não? Não é? Hã? Tô ouvindo a barata correr no forro. Aqui eu explico isso cientificamente. Temos uma peça dentro do nosso cérebro que é responsável por trazer esse foco. Então, quando você tem medo de barata, você traz essa informação para essa peça de que barata é importante. Ela ativa sua visão, sua audição, seu paladar, seu tato para a barata. Mas eu estou falando na barata, mas pode ser para qualquer outra coisa que você tenha medo. O que Jó falou? Tudo o que eu mais temia me sobreveio. Ter medo não te protege. O medo faz com que o objeto do medo encontre você. E você encontre o objeto do medo. Mas não funciona só dessa forma. Se você aprende a usar do jeito certo, quem aqui já pensou, quero comprar um carro da marca tal, do modelo tal, e no dia seguinte só vê esse carro na rua? É o mesmo mecanismo. Então você precisa conhecer como ele funciona e aprender a colocar ele no lugar certo. Porque se você fizer isso, você vai ver oportunidades que sempre esteve lá e você nunca tinha visto. Tá vendo aí? Viu? Por acaso todo mundo resolveu colocar lá só porque você desejou. Percebe? Não, claro que não. Mas você ficou ativada. E talvez esse carro já estava no shopping, mas você ainda não tinha percebido. Não tinha ido lá. Mas em alguns casos as pessoas podem até ter passado por lá. Mas como ainda não está ativado, ela passa pelo carro. Quem já ouviu falar assim? Você viu tal coisa em tal lugar? Não. Mas você passa todo dia na porta. Pois é, eu passo todo dia na porta, mas eu nunca vi. Ó, viu? Alguém já se identificou por aí. É isso. Entende? Ok? Então é nesse livro aqui. Bloqueios e vícios emocionais. Entre o altar e o deserto. Esse aqui o bispo escreveu o prefácio dele para mim. Esse aqui, ele vai falar sobre as batalhas da alma. E aqui, eu coloco só os personagens bíblicos, só os profetas. Sabe por quê? Porque eles não deixaram de ser seres humanos. Eles tiveram dores, eles tiveram batalhas, eles tiveram lutas, desistências. Amém? E esse, por último, relacionamentos, a verdade nua e crua. E aqui não é para te ensinar romantismo, não. Aqui é para te ensinar as coisas que realmente acontecem. Por exemplo, e já vou encerrar, tá? Você conhece aquela frase, estou procurando a minha metade da minha laranja? Conhece, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Pois é, não existe. Não existe. Porque se eu estou procurando uma metade, significa que eu não sou inteiro. Se eu já não sou inteiro, estou procurando uma metade, suponhamos que eu encontro alguém que é a minha metade. Quem vai deixar de existir para ser a metade do outro? Porque para ela ser a minha metade, ela tem que gostar do que eu gosto, querer o que eu quero fazer, o que eu faço, sentir o que eu sinto. É possível? Para eu ser a metade dela, é a mesma coisa. Então, eu tenho que ser um inteiro, encontrar um inteiro e compartilhar uma vida. Não existe isso. Casa-se para ser feliz ou para fazer feliz? Hã? Para fazer feliz? Para ser feliz? Hã? Para fazer. Quem acha que é para ser? E quem acha que é para fazer? Nenhum dos dois. Se eu casar para ser, eu vou colocar uma responsabilidade nela de me fazer algo que nem eu sei o que me deixa feliz. Como ela pode saber? Olha o peso que ela está carregando. Se eu casar para fazer, eu assumi um peso que nem você sabe o que te deixa feliz. Como eu posso saber?
Então eu tenho que ser feliz, encontrar uma pessoa feliz e compartilhar a felicidade. Aí o casamento é leve, aí não tem cobrança, apontamento de dedo. Por que você não me faz feliz? Ah, mas não pode mesmo, não tem como. Então você vai entender isso aqui dentro do nosso processo psíquico. Como trabalhar para chegar nesse lugar. É por isso que aqui é verdade nua e crua. Eu não vou... Eis que tu mereces, mas não carece. Brincadeira. Amém. Receba. Amém? É só para vocês entenderem. Pastor, muito obrigado e desculpa pelo horário. Deus abençoe. Uma salva de palmas ao Senhor. Amém? O filho dele, o Isaac, já está lá, tá bom? Com os livros lá. E eu sei que a maioria das pessoas hoje, elas não carregam consigo dinheiro, né? Mas você tem o seu cartão, o seu telemóvel, você pode usar o cartão, daí já falei com o pastor, você pode usar o TPA da igreja também, e depois a gente acerta ali as contas com ele, tá bom? Amém? Você está feliz? Amém. Só quero trazer uma lembrança aqui rapidinho. A lembrança é, quarta-feira às 19 horas temos oração. Se você deseja orar, e você precisa, nós precisamos, e nós vamos estar orando, buscando a Deus, porque é necessário buscarmos ao Senhor, tá bom? Se você quer ser cheio de Deus, nesse mês nós estamos buscando, falando sobre o Espírito Santo às sextas-feiras. Quem tem vindo aqui à sexta-feira? Quem tem vindo sabe o que Deus está fazendo aqui. Então, se eu fosse você, eu estaria aqui na sexta-feira, também feriado, lembrando que é dia 1º feriado. Nós estaremos aqui buscando ao Senhor, ser cheios do Espírito Santo, e eu tenho certeza que isso vai acontecer, tá bom? Não se esquecendo que domingo, nos 2 horários, Santa Ceia do Senhor, às 10 horas, às 18 horas. Eu queria que você se colocasse em pé, pedir oração para a irmã chamada Joana, e se você também quer um pedido aqui de oração, esse momento você ora aí, nós oramos aqui, juntos oramos e compartilhamos da mesma fé, tá bom? Pastor, algumas pessoas já falaram comigo, o casal já falou aqui comigo, algumas pessoas já me procuraram, já deram o contato para a Gabriela. Nós devemos marcar, eu vou falar com a Gabriela hoje, devemos marcar o encontro de novos membros, tá bem? O encontro de novos membros é para quê? Para explicar quem somos, né? Da onde iniciou a Igreja Batista Renovada, quem é o nosso pastor-presidente lá no Brasil, quem é o pastor-presidente aqui na Europa, o Bispo Rogério. Você vai conhecer um pouquinho da nossa história, tá bom? E conhecendo, você fala assim, pastor, é isso que eu quero para a minha vida, eu quero fazer parte dessa igreja. Por exemplo, eu esqueci o nome da irmã, aqui o casal aqui lá do Paraná. Qual o nome da senhora? Sandra, irmã Sandra, desculpa. Ela estava contando, olha, uma coisa que uma das nossas igrejas Batista Renovada iniciou na casa deles. Lá no Paraná, lá em Arapongas. A terra de Arapongas é um pássaro lá. Lá em Arapongas iniciou um trabalho lá na casa deles. A igreja Batista Renovada de Arapongas, depois do pastor Mesaque, é Mesaque mesmo, né? O Mesaque, conheço eles, não conheço, o casal não conhecia, mas conhecemos as mesmas pessoas e eles estão aqui agora fazendo parte dessa história também. Então as histórias, elas vão se encontrando. Então, se você quer fazer parte, se você não tem uma igreja, quer fazer parte de uma igreja, congregar, servir a Deus, estar ceiando, fazendo parte do corpo de Cristo, sintam-se à vontade, tá bem? Sempre eu carrego uma frase e digo isso para você: eu não convido ninguém para ficar. Isso não eu só estou falando aqui no altar. Não chega assim, fica aqui, por favor, te prometo nada. Só estou dizendo uma coisa aqui. Jesus está aqui, nós pregamos a palavra de Deus. Se você quiser ser abençoado junto conosco, seja bem-vindo em nome de Jesus. Tá bom? Vamos orar? O pastor depois vai estar lá também, nós vamos estar lá, recebendo a nossa bênção, também de levar um livro, e seja abençoado. Pai, leva os teus filhos em paz. Concede-nos, o Pai, um final de mês. Nós estamos terminando o mês de abril. Vamos iniciar ainda essa semana, o mês de maio. Obrigado, Jesus, porque o Senhor fez tantas coisas, ainda vai fazer neste mês. Que o Senhor possa levar cada um em segurança, aqueles que vieram a pé, meu Deus, de transporte, aqueles que vieram de carro, de moto. Que o Senhor possa levar em segurança a cada vida. Eu oro e abençoo os teus filhos e a tua igreja, no nome de Jesus. E eu digo assim: se Deus é por nós, agindo Deus, o Senhor é o nosso pastor, sujeitai-vos, pois, a Deus. Você pode aplaudir Jesus?
Pastor, queria uma oração, estou aqui para orar pela sua vida. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Você, mulheres, procure ainda hoje, se você deseja, a pastora Suzana Larissa aqui para você fazer a sua inscrição. Agora, vamos conferir a nossa agenda. Todas as quartas-feiras, temos a reunião de intercessão. Venha orar conosco e apresentar as nossas causas diante de Deus. Participe da Cesta Abundante. O Senhor tem realizado grandes coisas em nossas sextas-feiras. Não fique de fora. Venha viver o poder de Deus com a gente. Prepare-se para o melhor domingo da sua vida. Reúna sua família e venha adorar ao Senhor conosco. E tem mais. Todas as sextas e domingos, o Espaço Kids é preparado especialmente para que as crianças aprendam sobre Deus de maneira leve, alegre e divertida. E no primeiro domingo do mês, celebramos juntos a Santa Ceia do Senhor. Venha participar desse momento especial de comunhão. E se puder, traga 1 quilo de alimento não perecível e abençoe vidas através do Projeto Esperança. Gabinete Pastoral. Um tempo de cuidado e oração. Atendimento todas as quintas-feiras, durante o dia. Agende seu horário. Para ficar por dentro de tudo, siga nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe e ajude a espalhar essa mensagem. Juntos, somos mais fortes. IBR Feira. Seu lugar é aqui.